Que a graça de nosso bom Deus seja com cada um de vocês. Estamos dando sequência a essa série de estudos bíblicos e hoje nós vamos falar sobre um tema com o título Quem é Deus? Eu espero que você seja grandemente abençoado em mais este estudo bíblico. Para a base do nosso tema, nós vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 17 ao 18, onde diz: E quando ouvi, está falando de João, na ilha de Patmos, ele teve a visão e ele viu a Jesus. E ele diz: E quando ouvi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amados, então vamos iniciar esse tema com essa pergunta: quem é Deus? Porque dentro dessa série de estudo que estamos fazendo, convergindo a vossa fé para Deus, para a palavra, é importante que você tenha convicção em saber quem é realmente o seu Deus. Você pode, alguém pensar, olha, quem é Deus? Isso é um assunto simples. Não. Há muitas interpretações, doutrinas, que levam as pessoas a ter uma visão errada concernente a quem é Deus. E se não sabe quem é o seu Deus, como poderá segui-lo? Como poderá crer em sua palavra? Esse é um ponto fundamental que você precisa ter o conhecimento, segundo as Escrituras, sobre quem é Deus. Iniciando, eu quero mostrar para vocês o que dizem os teólogos, o que dizem as religiões sobre quem é Deus. Você já deve ter visto alguns teólogos, que Deus é uma trindade, a qual é conhecido como a doutrina da Santíssima Trindade, aonde eles ensinam que existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Outros ensinam uma dualidade, aonde existe Jesus como Deus e também o Pai como sendo um outro Deus. Tem também a doutrina da unicidade, porque há uma diferença entre a unidade de Deus e a unicidade. A unidade de Deus é realmente a doutrina bíblica, a qual nós iremos observar por dentro das Escrituras. Agora, nós não estamos interessados aqui em saber o que diz a religião ou o que diz a teologia sobre quem é Deus. Nós queremos saber, eu creio que você deseja saber, o que diz a Bíblia acerca disso. E é importante frisar aqui, para que você observe, que a base de toda falsa doutrina, ou a base de todo o paganismo, melhor dizendo, sempre foi a crença em mais do que um Deus, o que é chamado de politeísmo, a crença em vários deuses, seja no Egito, seja em tantos outros tipos de doutrinas pagãs, você sempre verá
eles adorando e crendo em várias divindades. Mas a Bíblia, a minha Bíblia, a sua Bíblia, afirma que há um só Deus. Então, iniciando o tema quem é Deus? Deus, primeiramente, posso dizer que ele é o grande arquiteto e criador. É o grande Elohim, que significa aquele que existe por si mesmo. Ele não teve um criador para si. Ele é o grande criador de toda a natureza, de tudo aquilo que vemos, principalmente aquele que gerou para si, criou para si uma família, a qual somos nós. E nós sabemos que esta família caiu, como você conhece lá em Gênesis, a queda do homem. E esse Deus, no seu infinito amor, teve que prover uma forma para redimir essa família outra vez para si. E foi nesse propósito de redimir outra vez a sua família que ele se manifestou em mais do que um ofício. Não podemos confundir ofícios de Deus com pessoas de Deus. Assim como você que está me assistindo, se você é casado e se tem filhos, você tem mais do que um ofício. Para sua esposa, você exerce o ofício de esposo. Para os seus filhos, você exerce o ofício de pai. E para o seu pai, você manifesta o teu ofício de filho. Mas isso não te faz três pessoas. É uma pessoa que, para cada um dessas situações, você se manifesta com ofícios diferentes. E é isso que nós vemos, o que esse grande Deus, o grande Jeová, para redimir a sua família, se manifestou em mais do que um ofício. Nós vamos ver isso mais adiante no estudo. A Bíblia sempre afirmou a crença e a fé em um único Deus. Veja em Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 3, diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 diz: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Isaías também, capítulo 44, versículos 6 ao 8 diz: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Não vos assombreis nem temais, porventura desde então não vô-lo fiz ouvir e não vô-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus fora de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Você está vendo a Bíblia, o que diz a Bíblia sobre Deus, sempre afirmando uma única divindade. Isaías 45 ainda, versículos 5 ao 6 diz: Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, porque para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor,
e não há outro. Está vendo? Vou citar mais uma escritura ainda aqui. Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou e não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, amados, poderíamos citar outras e outras escrituras, mas a Bíblia diz por 2 ou 3 testemunhas, todo o caso é confirmado. Você vê que a Bíblia enfaticamente afirma que há um só Deus e não deixa espaço para crença em mais do que um Deus. Agora, quem sabe vem a pergunta, bem, se Jeová, do Velho Testamento, o Criador dos céus e da terra, o autoexistente, ele é o único Deus e fora dele não há outro, aí surge a pergunta, então quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus, amados, ele é o próprio Deus, o próprio Jeová, que se fez carne para pagar pelos meus e pelos seus pecados. Veja em São João, capítulo 1, versículo 1 e depois versículo 14. Primeiro, versículo 1 de São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a Bíblia está mostrando que o Deus do princípio se fez carne e habitou entre nós. Jesus, então, é o próprio Deus que se fez carne. Não é uma segunda divindade, não é um segundo Deus. Olha Isaías capítulo 9, versículo 6, quando a Bíblia promete a vinda do Messias, a vinda do Senhor Jesus, do menino que nasceria em Belém. O que diz? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Então esse menino que nasceria seria Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Também Isaías 7, versículo 14, diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Aí quando você vai para São Mateus capítulo 1, versículo 23, quando o anjo aparece para Maria, o que o anjo diz? Verso 23 de São Mateus: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então a Bíblia, ela se encaixa como uma engrenagem. Isaías 7,14 diz que o menino que nasceria se chamaria Emanuel. São Mateus 1,23 diz que Emanuel quer dizer Deus conosco. Como que nós entendemos isso? Nós entendemos da seguinte forma: esse Deus poderoso, esse grande Elohim, esse grande Espírito que sempre existiu, para redimir o homem, sendo que o preço pelo pecado era a morte, e Deus quis nos perdoar. Então o que ele tinha que fazer? Substituir, trazer um substituto para morrer no lugar do homem. Mas não seria justo Deus mandar um anjo morrer por nós, porque se Deus deu a palavra, no dia que
pecardes morrereis. Se Deus queria perdoar, ele teria que pagar o preço para ser justo. Mas como que Deus iria ser pregado numa cruz se ele era espírito? Como que Deus iria derramar sangue se ele era espírito? Para isso, então, sendo ele o Criador, ele gerou no ventre de Maria um óvulo já fecundado. Tanto o óvulo quanto o germe de vida foi gerado por Deus. E aquele óvulo foi se manifestando, foi as células se multiplicando, até que chegou o momento do menino nascer. Quando Maria deu à luz, quem é que entrou e habitou naquele corpo gerado? O próprio Pai que o gerou. Vocês estão entendendo? O grande Deus, Jeová do Velho Testamento, gerou no ventre de Maria um corpo. Quando ele gera um corpo para si mesmo, ele recebe o título de Pai, por ter gerado aquele corpo. Agora, o corpo, ao ser gerado, recebe o título de filho. Mas quem é que habita naquele corpo? Em Jesus, diz a Bíblia, habitou corporalmente toda a glória de Deus. Veja vocês, amados, que esse Deus do Velho Testamento, ele era chamado lá no Velho Testamento por vários títulos. Por exemplo, ele era chamado Jeová Shalom, quer dizer, o Deus que nos traz a paz. Jeová Rafa, quer dizer, o Deus que sara. Jeová Jireh, que significa o Deus que provê. Mas esse Deus que tinha vários títulos, ele não tinha um nome. Ele tinha títulos que se atribuíam às suas qualidades. Você vai observar lá no Velho Testamento que toda vez que ele foi indagado sobre o seu nome, ele não dizia, por exemplo, em Êxodo 3, quando ele aparece para Moisés. Moisés diz assim, Deus diz, vai e liberta meu povo do Egito. Moisés diz, tudo bem, quando eu chegar lá e falar para eles assim, o Deus de vossos pais me enviou aqui, qual é o seu nome para que eu diga a eles? Deus disse o que para Moisés? Diga para eles que o eu sou me enviou a vós. Mesmo você vai encontrar também quando em Juízes capítulo 13, Deus aparece para Manoá, pai de Sansão, promete que eles teriam um filho, e eles dizem, quando o menino nascer, qual é o teu nome para que nós lhe dê honra? O que é que Deus responde para Manoá? Por que perguntas pelo meu nome, sendo que ele é maravilhoso? Então veja que lá no Velho Testamento, Deus nunca cita o seu nome. Por quê? Porque ele não tinha um nome. Ele tinha atributos, ou melhor, ele tinha títulos atribuídos às suas manifestações, aos seus atributos, como eu disse. Jeová Jireh, quer dizer, o Deus que provê. Mas ele não tinha um nome. Agora você vai observar que em Isaías 52, versículo 6, ele promete que um dia o seu povo saberia o seu nome. Ele diz assim, portanto, o meu povo saberá o meu nome. Em outras palavras, vocês querem tanto saber o meu nome? Vai chegar o dia. E quando que o povo descobriu o nome de Deus? Quando ele se encarnou em um corpo. Ali Deus recebeu um nome. Você diz, não, mas o nome de Deus é Deus. Não, a palavra Deus quer dizer um ser que é adorado. Esse ser que é adorado, esse grande Deus, grande Jeová, quando ele se encarnou no corpo, ele recebeu o nome, Senhor Jesus Cristo. Este é o nome de Deus. Então Jesus, quem é Deus? Deus é o grande Jeová do Velho Testamento, Criador de todas as coisas, que se manifestou em carne através do corpo de Jesus para pagar pelos nossos pecados. Veja melhor em São João capítulo 17, verso 6,
que Jesus diz assim: Pai, manifestei o teu nome aos homens. O teu nome aos homens. Você vai observar também no livro de São João, capítulo 8, que quando Jesus estava ali, os fariseus, aqueles religiosos tentando lhe pegar em alguma palavra, e eles discutindo com Jesus, até vou ler aqui, São João 8, do verso 53 em diante. Eles perguntaram: és tu maior que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Eles perguntaram. Por que os religiosos perguntavam? Quem te fazes tu ser? Porque Jesus dava a se entender que ele era o Deus que havia se manifestado na terra. E eles, percebendo isso, disseram: quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Olha o que disse Jesus agora: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Aí os religiosos disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? O que respondeu Jesus? E disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Veja que ele responde exatamente como Jeová respondeu a Moisés em Êxodo 3, verso 14. Dizendo: diga para eles que o eu sou me enviou a vós. E Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Então vemos que o Jeová do Velho Testamento é o mesmo Jesus do Novo. Só que lá no Velho Testamento era um Deus Espírito. E agora, no Novo Testamento, é um Deus que se fez carne. Entende? Colossenses 2,9 diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus. Você vai observar lá em São João 14 que havia um discípulo de Jesus que achava que Jesus não era o mesmo Deus do Velho Testamento. Veja, 14 verso 8 de São João: disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Ou seja, mostra-nos o primeiro Deus, o Deus um. Porque, em outras palavras, o Senhor é o Deus número 2. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Crê que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. São João capítulo 10, verso 30, ele disse assim: eu e o Pai somos um. Não é dois. Não é um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Mas é um único Deus que se manifestou em 3 ofícios. Entende vocês? Porque Deus, Espírito do Velho Testamento, não podia ser tentado por nós, em nosso lugar, melhor dizendo. Não podia derramar sangue em nosso lugar. Então ele gerou um corpo. Quando ele gerou o corpo, ele foi chamado de Pai. O corpo gerado foi chamado de Filho. Mas quem é que habitou naquele corpo? O próprio Jeová que o gerou. Por isso a Bíblia diz, São João 1,14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha o que diz a Bíblia em Atos 20, verso 28.
olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele, Deus, resgatou com seu próprio sangue. Então o sangue de Jesus é o sangue de Deus. O Deus que no Velho Testamento era espírito e agora se fez carne em um corpo. Então, amados, concluindo, a Bíblia nos afirma que um Deus se manifestou em 3 ofícios. Como Pai, gerando no ventre de Maria um corpo. Como Filho, aquele corpo gerado. E hoje, como Espírito Santo na igreja. Porque você vai encontrar em Mateus 28, versículo 20, que diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Também em São João 14, 18, Jesus disse: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Então, o Espírito Santo que voltou para estar com a igreja no Pentecoste, que continua hoje vivendo em seu povo, não é uma terceira pessoa, mas é o próprio Jesus, que agora retornou para estar conosco na forma de Espírito. Está entendendo? Então, Deus foi chamado de Pai quando gerou um corpo para ele habitar e pagar por nossos pecados. O corpo gerado foi chamado de Filho. E depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu, Jesus retornou para estar conosco na forma de Espírito. Quantas vezes você está na igreja e o pastor diz: Jesus está entre nós, e você diz: amém, eu creio. Eu pergunto: alguém está vendo Jesus? Não, mas nós cremos que ele está entre nós. De que forma? Na forma de Espírito. Então, amados, quem é Deus? Deus é o grande Jeová, que criou todas as coisas e que um dia se fez carne para pagar pelos nossos pecados e que agora voltou para estar conosco na forma de Espírito Santo. Um Deus que se manifestou em 3 ofícios. Como você pode ter mais do que um ofício, mas você não é 3 pessoas. Deus tem ofício de pai porque gerou um corpo. Tem ofício de filho porque o corpo gerado é chamado de filho. E hoje na igreja ele é chamado Espírito Santo, mas ele não é 3 pessoas, é um só Deus. Que Deus vos abençoe e no próximo programa eu vou falar então sobre o batismo que deve ser feito em nome desse único Deus. O único batismo que a Bíblia registra e que Deus reconhece. Deus vos abençoe e até o próximo estudo.